A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, em formato virtual aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, para falar sobre saúde mental e sobrecarga feminina. A gente traz um dado aqui para começar do retrato das desigualdades de gênero e raça, feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que indica que as mulheres trabalham cerca de 7 horas e meia a mais por dia do que os homens, devido às suas duplas ou até triplas jornadas, incluindo aí as atividades domésticas. Outro dado aqui, né, é um estudo feito no ano passado, agora em 2023, por uma plataforma norte-americana de conteúdo voltado às mães, que indica que a saúde mental é a maior preocupação das mulheres e mães, especialmente no mercado de trabalho. Quase metade delas está atualmente procurando terapia e 58, quase 60% delas relataram que são as principais responsáveis por cuidar da casa e dos filhos, além, né, da sua rotina de trabalho. Bom, para falar um pouquinho sobre esse contexto, esse cenário, a gente recebe mais uma vez ela, que já esteve com a gente recentemente, falando de outros assuntos. Hoje fala sobre questão feminina. Karina Marcucci, psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite para este novo bate-papo. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Karina, vamos lá, né? Como é que hoje em dia, né, as mulheres lidam com a frustração de muitas vezes não conseguirem conciliar essas duplas ou até triplas jornadas? Sim. Hoje nós lidamos com mulheres no limite, né? Numa condição de ter que urgentemente definir limites, isso é essencial para que a gente consiga equilibrar essas jornadas que cada vez mais pedem excelência, pedem resultado, né? Só que essa demanda de responsabilidade se torna um estresse a longo prazo. E os pequenos e constantes desafios de áreas diferentes trazem, inclusive, um estresse crônico. A gente tem visto, diante desses números, né, e da constatação dentro do ambiente clínico, uma alta muito grande na sobrecarga, num contexto, inclusive, de burnout, né? Que é aquele esgotamento total, é aquela hora onde a pessoa realmente perde a condição de lidar com coisas pequenas. Então, a gente tem aí um acúmulo de funções que traz um prejuízo direto no contexto das relações interpessoais. E aí nós estamos falando lidar com filhos, lidar com o parceiro, lidar com as pessoas à sua volta. Você vai tendo um prejuízo, né, em todas as áreas da vida. Então, cuidar do autoconhecimento, se conhecer, aprender a gerir essas emoções é urgente. Existe um outro viés também, né, que é a questão da culpa, especialmente no caso das mulheres que são mães, aquelas que têm a maternidade solo, né, enquanto parte de suas vidas, muitas vezes não contam com a ajuda de um companheiro, precisam aí de uma rede de apoio, família, escola, enfim, para poder, ao mesmo tempo em que se dedicam ao trabalho, cuidar de seus filhos. Como lidar com essa culpa e também com a questão da autoestima feminina, né, ao mesmo tempo em que se fala muito sobre a importância do autocuidado, né? Qual é o momento que nós temos para exercitar esse autocuidado no meio de tantas obrigações? Olha, eu acredito que o ideal é que a gente tenha, dentro do nosso contexto, seja ele qual for, tá? De rede de apoio, seja o marido, sejam as pessoas à sua volta, que você seja assertivo naquilo que precisa comunicar, comunique limites, mas também comunique sua vulnerabilidade. Até aqui eu consigo ir. Passou disso, eu estou tendo dificuldade, eu preciso de ajuda, mas eu também preciso ter um tempo para equilibrar e cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, eu não dou conta de manter os pilares em pé, né? Então, vai ser sempre um contexto de equilíbrio na condição de perceber-se. Perceber aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que eu tenho mais dificuldade, quais são os entraves que eu estou chocando o tempo todo e abrir espaço para cuidar disso. Porque quando você cuida, você é capaz de olhar de fora para a situação. E isso te dá uma condição de ficar mais flexível, mais resiliente, e o todo ganha. Essa é a ideia. Aprender a comunicar-se, aprender a definir limites. Então, o não precisa ser dito e sustentado, né? Quando a gente fala de culpa,
ele está muito associado a eu não conhecer direito, né? Os meus limites internos, quais seriam as decisões mais assertivas para aquele momento, não conseguir sustentar as decisões que eu tenho, muitas vezes por insegurança, muitas vezes por não se sentir capaz, né? Ou por estar enviesado por crenças que nem são suas. Muitas vezes, pelo ambiente em que a gente vive, nós vamos cedendo e vivendo a vida como é possível, né? Mas enquanto adulto, enquanto mulher responsável pelo todo, e nós estamos vendo essa crescente, né? As mulheres estão aí dentro de um contexto tendo que assumir papéis diferentes o tempo todo. Para isso, você tem que ter flexibilidade, você tem que aprender a cuidar de você no espaço de tempo possível, então aprender a organizar e dividir tarefas, para que isso seja algo que dê ao teu grupo a condição de pertencimento e a você também. Agora falando especificamente, né, para aquelas que contam com a colaboração, com a participação do companheiro, né, qual é o papel desse parceiro na vida dessas mulheres que vivem essa sobrecarga de trabalho, de atividades, de obrigações? E qual você como psicóloga, né, provavelmente atende uma infinidade de perfis, qual é a percepção masculina hoje sobre essa condição, essa situação da mulher? Olha, o ideal, né, seria uma construção de companheirismo, uma construção onde eu posso ser eu e pedir apoio, né? Então, uma contenção. O marido pode ser aquele que contém. Ele tem a condição de ouvir sem julgamento e de ajudar na vulnerabilidade da mulher. Então, dividir tarefas, servir como um apoio em algum momento, mas manter um contexto coeso. É importante que o marido tenha essa condição de acolhimento. Por quê? Porque justamente a mulher tem saído mais, tem dado mais a condição de segurar em pé. A gente tem visto muitos lares onde a mulher segura em pé, né? Para isso, ela precisa ter um respaldo. E esse respaldo, quando é bem alinhado, tá? Ele também demonstra para os filhos uma forma de fluidez nas relações. Você está ensinando teus filhos, independente de qual idade, que os vínculos eles podem ser flexíveis em determinado momento. Se eu tenho uma prioridade, por exemplo, eu estou terminando uma questão acadêmica, o outro está vivendo um desafio, mas está mais estável. Eu posso ajudar um pouco mais aquele que está sobrecarregado. Então, são ajustes constantes, são combinados para aquele momento. Sempre que isso é respeitado, você cria um pertencimento entre as pessoas da família e elas podem se desenvolver independentemente daquele ambiente. Então, você fortalece a autoconfiança, a autoestima de cada indivíduo, diferente de famílias que se tornam ilhas, onde o marido vive por si só e a mulher vive por si só. Aqui a gente cria um vazio nas relações e nenhum dos componentes dessa família se sente pertencente. Aqui você está gerando doença. Faz sentido isso? Faz sentido. Inclusive, ainda sobre essa percepção masculina, né? Acho que é interessante a gente assim, intensificar, né? Falar muito sobre a importância de potencializar isso, fortalecer essa percepção masculina. Eu ouço muitas mulheres falando: puxa, o meu marido, o meu companheiro, ele colabora, mas eu tenho que ficar pedindo, eu tenho que ficar lembrando. Então, essa gestão masculina da casa, das atividades, também tem que acontecer, né, Sim. Karina? Eu acredito que por um tempo ainda a gente vai ter que fazer combinados recorrentes, tá? Até que isso se torne um hábito. Porque, na realidade, a construção de um relacionamento, ela se faz todo dia, né? E todos os dias temos demandas diferentes. Quando estamos no ambiente de trabalho, temos demandas diferentes. Quando voltamos para casa, temos demandas diferentes. Dependendo da idade dos filhos, a casa demanda modelos diferentes de funcionamento. Então, eu acredito que esse contexto de tenho que lembrá-lo, né? Tenho que lembrá-lo de fazer isso, tenho que lembrá-lo de fazer aquilo. Por um período, talvez isso seja necessário, mas existem outras formas de combinado, né? E esses combinados, eles vão sendo ajustados pelo casal, até que isso se torna um hábito, até que isso se torna algo natural.
se nós formos olhar para a construção, né, da nossa educação, até pouco tempo atrás, homens, de fato, não tinham tanto essa preocupação, né, em sua grande maioria, em manutenção de vida dentro de casa, né? A manutenção era sobrevivência apenas. Eu trabalho e vou prover esse ambiente financeiramente. E o restante era papel da mulher. Hoje, né, com esse contexto que vem se desenvolvendo, é natural que os dois tenham que se entrelaçar para que tudo ocorra da melhor forma possível e tenhamos saúde emocional para viver bem enquanto casal. Legal. Um outro dado aqui, Karina, para ilustrar aqui nossa conversa, né? Segundo uma pesquisa da empresa VidaLink, cerca de 40% das mulheres têm dupla jornada, contra 24% dos homens, e as preocupações entre as colaboradoras dentro de um ambiente de trabalho são maiores. Apenas 21% das mulheres se sentem tranquilas, felizes ou realizadas, seja no seu ambiente de trabalho, dentro de casa, na sua vida social, na maior parte do dia, né? Em que consequências esta falta de realização, essa dificuldade, né, para lidar com a frustração, a culpa, como você disse, quais são as consequências que isso tem, não só nas relações familiares, com amigos, com colegas, né, profissionais, mas também na saúde mental feminina? Sim, essa relação é direta, tá? Toda vez que eu começo a não ver mais brilho na vida, eu começo a perder o prazer nas coisas, eu começo a não conseguir conectar de forma adequada com as pessoas, eu vou perdendo a paciência, eu vou ficando verdadeiramente mais fechada ou mais irritada, há uma tendência a um vazio existencial. Essa pessoa, ela está vivendo processos que precisam ser acolhidos, né? A gente tem visto os números galopantes em ansiedade e depressão. Nós sabemos que nosso país vive, né, em números altíssimos essas condições, dentre outras, principalmente doenças psicossomáticas têm aumentado justamente por essa condição. Eu vou fazendo para dar conta, né, do que me é pedido, mas muitas vezes não cuido de mim, que sou a pessoa que preciso dar conta do todo. Eu só paro quando a coluna grita, quando o estômago, de alguma forma, não tem mais jeito, quando eu não consigo parar em pé porque eu tenho uma labirintite que eu não consigo cuidar, e tantas outras coisas que verdadeiramente nos param na marra, porque a gente não para olhar a nossa saúde emocional, nossas decisões, o caminho para que a vida está indo, se verdadeiramente aquilo combina comigo, ou se é só uma convenção social, e eu vivo me comparando com o outro e me perco de mim, entende? Hoje a gente tem esse contexto. O nosso tempo livre não é mais livre. O nosso tempo livre é direcionado para coisas que não necessariamente são aquelas que preenchem ou que deveriam preencher a minha vida para que ela tenha significado. Por exemplo, todo aquele tempo que a gente perde com rede social, né, Karina? Com certeza ficamos alienados, né? E essa alienação tem um custo. Esse custo normalmente é frustração e desvio de rota. Se eu não estou vivendo a minha vida, quem está? Isso tem um custo e vai aparecer em algum lugar, né? Perfeito. Então, essa frustração, ela vem muito dessa percepção de não estou vivendo a minha realidade. E a mulher só para quando adoece. Exatamente, tá? Então, se a gente puder trabalhar na profilaxia, o que é isso? Começou a sentir que não tá legal, não deixa estourar. Começou a perceber que não está bem, que não tem recursos. Hoje a gente tem alternativas de cuidado. Nós temos profissionais disponíveis. Você pode fazer uma psicoterapia, você pode buscar um grupo de apoio, você pode buscar outras alternativas que demandam pouco investimento de tempo, mas que são verdadeiramente capazes de tirar você daquele estado de repetição. Porque muitas vezes você precisa da mão do outro para poder te ajudar a olhar de fora e definir novos e constantes degraus que vão te ajudar na tua jornada, né? O duro é quando a pessoa verdadeiramente adoeceu e não tem mais condições de recuperar esse processo porque deixou muito tempo. Ninguém vive a vida do outro.
Se a vida não tá boa, você precisa fazer algo por si mesmo. Essa é, para mim, a premissa principal desse contexto. Eu ia te perguntar quais sinais aí devem indicar que a pessoa precisa, a mulher, né, em especial, precisa de ajuda. Já que você já me respondeu, eu vou fazer outra pergunta. Como eu, mulher ou homem, que estou convivendo com uma mulher que claramente está sobrecarregada mentalmente, de atividades, enfim, até fisicamente, precisa de ajuda, como eu posso ajudá-la? A primeira coisa é sentar num ambiente livre de outros estímulos. Então, se você percebe que a pessoa não está bem, tira ela de dentro de casa, vai tomar um café, num ambiente tranquilo, separado do todo, e diz: Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Veja, contenção, vínculo seguro. Eu estou aqui para o que você precisar, mas eu venho percebendo atitudes assim, 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 assim. E esse tipo de atitudes eu não sei lidar. Eu não consigo lidar com você porque eu não sou um especialista, mas eu percebo que você precisa. Você concorda comigo que você está sofrendo nisso e nisso, né? Então, nós precisamos juntos achar alternativas. Eu vou estar ao seu lado para o que você precisar, mas eu preciso que você dê um passo em função, primeiro, de cuidar de você, para que o todo se mantenha íntegro, tá? Então, a primeira coisa é abrir espaço sem julgamento. Esse é, para mim, o contexto de maior demonstração de amor. Porque quando tá tudo bem, né? Então, se você tem alguém ao teu lado que com carinho diz para você, escuta, para um pouco, cuida de você, essa pessoa te ama. Porque ela podia simplesmente virar as costas e ir embora, né? Isso é o mais simples e o que a gente vê acontecer com mais facilidade. Então, se você tem alguém que de alguma forma te para e diz: Estou aqui, eu não sei exatamente tudo o que eu preciso fazer, mas juntos nós podemos abrir espaço para que você encontre um caminho. Veja, isso é empatia, né? Isso é um vínculo seguro. E isso traz ajuste. Excelente, perfeito. Karina Marcucci, psicóloga, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, falando sobre sobrecarga feminina, esse contexto de dupla, tripla jornada, mulher, mãe, profissional, enfim, né? Tentar unir aí todas essas obrigações sem deixar de lado o autocuidado físico e especialmente o mental. Karina, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, espero contribuir com esse tema que é tão abrangente, tão importante e urgente, né? Se de alguma forma essas palavras puderem acalentar algum coração, isso para mim já é o suficiente. Maravilha, muito obrigada mais uma vez, Karina. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.